Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, sou a professora Elisiane e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os usos de muy e mucho. A ver, observa lá a imagem, então vamos iniciar observando essa imagem e a frase de abertura. São muchos e muy graciosos. Observe aí, né, as palavras destacadas, mucho, muchos e muy, né, que é o conteúdo que nós vamos explicar neste vídeo. Muy ou mucho? Quando utilizar um, quando utilizar o outro? As palavras muy e mucho têm uma única forma em português, que é muito, não é mesmo? Em português, então, muito, somente muito. Pero em espanhol, mais em espanhol, língua espanhola, su uso é distinto. Então, existem aí algumas regras e particularidades que indicam quando utilizar muy, quando utilizar mucho. A ver, muy vamos utilizar sempre junto com adjetivos e advérbios. Então veja a importância, né, de conhecer algumas regras, algumas definições gramaticais, algumas funções, porque nesse momento você se depara, muy vem antes de adjetivo e advérbio, mas eu não consigo ainda identificar um adjetivo, uma palavra que está ali para qualificar, ou eu não lembro direito o que é um advérbio, professora. É momento de retomar, né, e tentar compreender o que significa o advérbio, aquela palavrinha que explica de que forma ocorreu a ação verbal. Então veja aí as frases que temos de exemplo. Es muy agradable, é muito agradável. Agradável, uma característica, um adjetivo. Habla muy rapidamente, então temos aí a utilização de muy com o advérbio rapidamente. Mucho, né? Mucho nós vamos ter mucho ou mucha, muchos ou muchas. E sempre vamos utilizar juntamente com um substantivo. Mucho, mucha, sempre vem antes de um substantivo, que são aquelas palavras que servem para nomear algo ou alguém. Temos os exemplos aí. Hay mucha gente. Tengo muchos libros. Então, temos aí os substantivos gente e libros e o uso de mucha e muchos antecedendo esses substantivos. Algumas exceções, vamos ver que existem algumas exceções para essa regra, né? O muy continua a mesma coisa, a exceção é para a palavra mucho, né? A gente viu que mucho se usa antes de substantivo, mas aqui nós temos essa exceção. Mucho pode ser utilizado também delante de 4 adjetivos, que são maior, menor, melhor e pior. Temos os exemplos aí, mucho maior, mucho menor, mucho melhor e mucho pior. Mucho você também vai utilizar antes de 4 advérbios. Lembrando, vimos anteriormente que mucho é antes de substantivo, mas exceção a essa regra nós temos aqui, antes de 4 adjetivos ou antes desses 4 advérbios, que são antes, después, más e menos. Mucho antes, mucho después, mucho más ou mucho menos. Exemplos com mucho más. Veja aí essas frases. Um hogar é mucho más que uma casa de ladrillo. Um hogar se construye com amor, sacrifício, respeto. Então, temos aí mucho más e esto es mucho más que um diário. Mais uma vez, mucho más aparecendo aí na nossa frase de exemplo. Exemplos com mucho más. Tengo miedo de seguirte y arriesgarme a ir mucho más allá. Faz parte da letra de uma canção. La expresión de la canción es mucho más, la expresión de la canción mucho más allá significa ir além e adelante. Então, o que significa mucho más allá? Ir além, ir adiante. Mira essa expressão, echar de menos. O que significa
te echo mucho de menos. O que significa echar de menos? É uma expressão coloquial que utilizamos muito no nosso dia a dia e significa sentir a falta de alguém ou algo. Exemplos: agora que vivo fora, echo de menos a minha família. Agora que eu vivo fora, né, que eu não vivo mais junto com eles, sinto muita falta da minha família, né? Então, chicos, nesse vídeo nós falamos sobre o uso de muy e mucho, conhecemos algumas expressões também, falando sobre as exceções no uso de mucho, de mucha. Espero que você tenha gostado e até breve!